Tiago, capítulo 4, glória a Deus. Capítulo 4, versículo de número 1 até o 3. Diz assim o texto sagrado: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Podem sentar. Glória a Deus. Amados, eu estava pedindo a Deus uma palavra para trazer esta noite ao seu povo, e nos meus estudos, eu pesquisando os meus esboços ali, lendo a palavra, eu senti o desejo de trazer essa palavra para a igreja hoje, até porque tem tudo a ver com cada um de nós. Por quê? Eu quero pregar hoje sobre o porquê. Porque muitas orações não são respondidas. Vê bem, porque muitas orações não são respondidas. Irmãos, isso é um caso sério. Porque o que tem de cristão estagnado, parado, tanto na vida secular como na vida espiritual. O que tem de cristão na mesmice, o que tem de cristão, irmãos, que não cresce, que não prospera, tanto espiritualmente como secularmente, olha, irmão, eu não tenho ideia, é incontável no que diz respeito às minhas possibilidades de contar. Então, são muitas pessoas que você conheceu há 5 anos atrás, e você passa por ela hoje, e ela está do mesmo jeito. Está do mesmo jeito. E a própria palavra de Deus diz que nós devemos crescer no conhecimento e na graça. Não podemos estagnar, não podemos de maneira alguma parar. Não podemos. Deus não chamou você para simplesmente sentar nesse banco e parou, mais nada. Então, Deus tem um propósito maior com você. Deus tem algo a mais com você. Eu gosto porque a palavra de Deus diz que quando Jesus chamou os discípulos e dando as suas últimas instruções, lá no Evangelho escrito por Marcos, capítulo ali 16 e 15, ele diz que, portanto, ide e pregai o Evangelho. Ele não disse ficai pregando, ele não disse pregai, ele disse ide. Então é uma ordenança imperativa de Jesus a nosso respeito, para que nós vamos, para que a gente venha anunciar andando, para que a gente venha anunciar levando a palavra. Então,
a gente vê que é importante a gente atentar para a palavra de Deus e para a questão da necessidade da oração. E não só para a necessidade da oração, porque orar todo mundo ora. Agora, para a necessidade também da confissão. Por quê? Às vezes a gente ora, mas não confessa. E aí que está o porém. Às vezes a gente ora e não vigia. É um perigo. Porque o Senhor disse que nós devemos orar e vigiar. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, ele diz. Ele diz que nosso espírito sempre está pronto, até porque o nosso espírito é uma partícula de Deus. Ele deseja Deus, tá? Mas a nossa carne não. A nossa carne deseja as coisas de baixo, as coisas do mundo. Então, nós precisamos estar o quê? Ligado, dando ênfase, ou seja, sendo aderente à vontade do Espírito e vigiando nos desejos da nossa carne, porque ela quer nos colocar para baixo, ela quer nos desviar, tá? O apóstolo Paulo diz na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 7, que a inclinação da carne é morte. Então, devemos vigiar, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse também, em João 6:63, ele diz: olha, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada presta. Então, temos que vigiar com a nossa carne, porque a tendência dela é nos afastar de Deus. Então, para isso, nós precisamos ter esse zelo na oração, esse cuidado na oração, da gente se auto-examinar, para vermos se verdadeiramente nossas orações estão sendo respondidas, se Deus está nos ouvindo e nos atendendo, porque teve vários momentos na vida do povo de Deus, Israel, que eles achavam que Deus estava lhe ouvindo, e em outros pontos eles reclamavam, dizendo: por que tu não ages? Por que tu não salva? Por que tu não faz? E o Senhor foi necessário se levantar e dizer para eles: olha, as minhas mãos não estão encolhidas, nem os meus ouvidos estão gravados, para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades é que fazem divisão, separação e impedem que eu atenda, que eu venha agir na vida de vocês. Mas a gente vai chegar lá para explicar melhor esse versículo. Mas vamos entender aqui que o nosso irmão Tiago, né, que também é meio-irmão de Jesus. Por que meu irmão, pastor? Porque ele era irmão de Jesus por parte de mãe. Porque Jesus não teve pai carnal. José era pai de Jesus segundo a lei. Ele registrou Jesus, então ele era pai segundo a lei dos homens, tá? Então Tiago era filho, e ali ele é considerado, chamado como meio-irmão de Jesus. E agora Tiago, né, dirigente da igreja em Jerusalém, um homem de muita oração, até porque Tiago foi um dos tais que se levantou contra Jesus quando ele estava no começo do seu ministério, tá? Tiago no começo ele era incrédulo, mas a gente vê que Tiago ele foi sendo transformado pelas obras feitas por Jesus, claro, pelo testemunho. E é claro, é possível, né, que Maria tenha passado para Tiago como Jesus nasceu, como foi a sua concepção, né? E daí isso aumentou, claro, a fé de Tiago. E claro, depois de tudo isso, Tiago viu quem? O seu irmão ressuscitado, Jesus Cristo. Então não tem prova maior do que essa, e por isso Tiago, ele agora se entrega completamente à obra do Senhor. E aqui a gente vê que Tiago, ele é considerado pelos críticos como um homem muito
irônico, porque ele estava lidando com um tipo de pessoas que eram também debochados, pessoas que gostavam de brincar com a religião, pessoas que gostavam de brincar com aquilo que é sério, com as coisas de Deus. Chegou o momento das pessoas brincarem tanto que Tiago perguntou e disse: "E vocês creem em Deus?" E eles disseram: "Nós cremos." Aí Tiago disse: "Vocês disseram bem que creem, porque o diabo também crê e estremece." Ou seja, Tiago estava dizendo que o diabo, ele muitas vezes é mais obediente do que o próprio homem. Vê bem, o diabo, e é verdade, Satanás, ele teme a Deus, ele teme a Deus. Em nome de Jesus, sai! Ele, desaparece. E às vezes ele diz: "Irmãos, em nome de Jesus, traga 1 quilo de alimento para os necessitados." Amém, igreja? Aí a igreja: "Amém." Ó, que brincadeira. Vê que ironia, que deboche das coisas santas de Deus. A pessoa disse amém, ó, e esquece o valor do amém. Esquece que o amém é uma linguagem divina que foi, ali constituída para se certificar, para se confirmar algo acerca de Deus. E a pessoa diz amém. É por isso que ele tem que ter cuidado. Nunca diga amém quando alguém lhe manda dizer amém sem você ter entendido o que lhe foi dito. Medite. E se você está em condição de atender aquela palavra, aquela colocação, aquela cobrança, aí você diz amém. Se não, você calado diz: "Meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda a fazer acontecer isso daí. Meu Deus, eu estou sem condição agora." Ore a Deus, mas não diga amém. Porque se você diz amém, você está dizendo: "Assim seja." E no dia, cadê você? Então você fez o quê? Votou. Você fez o voto de tolo. E aí a Bíblia diz lá em Eclesiastes 5 que é melhor que você não vote do que votando não cumprir. Então não faça isso. O amém é um voto, viu? Cuidado. O amém é um voto. Voto é só: quando Deus me der minha bênção, eu vou dar uma mudança em graça. Isso é um voto? É. Mas o amém também é um voto. E as pessoas esquecem disso, que o amém é um voto. A glória a Deus, temos que ter cuidado. Porque tem gente que a pessoa: "Irmão, a situação está difícil, meu irmão. Está muito complicada as coisas, irmão. Glória a Deus." Olha, glória a Deus. Porque a situação está difícil, que as coisas estão complicadas, e outras palavras mais que são ditas. Não. Glória a Deus quando verdadeiramente Deus foi apresentado em Jesus como alguém que livrou, que curou, que houve ali uma ação sobrenatural, uma intervenção de Deus. Glória a Deus. Mas por coisas terrenas, não. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Certo? É o amém certo. Quem está entendendo, diga amém. Aí se você tem dúvida, você pode perguntar, ou então no final você chama o pregador e diz: "Tive dúvida daquilo que o senhor falou. Só poderia me explicar melhor?" Cabe ao pregador explicar aquilo que você não entendeu, porque ninguém pode sair daqui com dúvida de nada que foi pregado. Até porque é um cuidado que nós devemos ter, porque a Bíblia diz lá no Evangelho escrito por Mateus 13 e 29, qual é o 29 ou o 19, não me fale agora, deixa eu confirmar aqui. Ele diz que Mateus 13 e aqui 19: "Ouvindo alguém a palavra do reino e não compreendendo ou entendendo, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado." Então você não pode ter dúvida. Não pode. Não saia por essas portas com dúvidas. Tá? Tire todas elas, para que lá na frente o maligno não venha
brincava não, ele era muito sério. Tiago também era tido como um homem que orava muito, muito. Ninguém enganava Tiago. Tiago orou tanto, que o seu joelho ficou semelhante a joelho de camelo. Sabe o que é o joelho de camelo? Se você vê o joelho de camelo, é horrível, porque toda vez que o camelo vai, uma pessoa tem que descer de cima do camelo, o camelo se ajoelha, e todo o peso vai para o seu joelho. Então fica feio o joelho do camelo, preto, grosso. Então assim ficou o joelho de Tiago, de tanto ele orar. Mas também ninguém enganava Tiago. Era um homem sábio, um homem instruído, um homem bem preparado, um homem de visão, de discernimento. Era um homem que é um exemplo para nós do tempo de hoje. Então, Tiago agora, ele fala sobre a questão. Vamos para a parte que eu li. Tiago agora, ele vai falar sobre a questão da oração. E aí, Tiago começa a dizer: de onde vêm as guerras e pelejas dentre vós? Tiago estava falando aqui com pessoas que estavam guerreando entre si. E essa guerra entre si não é só guerra de pessoas que não são parentes no sentido secular, mas até pessoas que são parentes, como por exemplo marido e mulher, filho e pai, filho e mãe, mãe e filho, cunhado, pessoas que são parentes. Então existe guerra, estava existindo guerra entre essas pessoas. Que tipo de guerra era? Era tipo de guerra que se chamava naquele tempo de pelejas, ou seja, invejas. Olha para aí, invejas. Estava acontecendo o quê? Invejas entre as pessoas. E isso acontece, e nós temos que ter cuidado, irmão. Cuidado com o espírito da inveja, porque a inveja é um pecado abominável diante de Deus. Deus não se agrada da inveja, tá? A própria Bíblia diz nos 10 mandamentos que nós não devemos cobiçar. A cobiça, ela é irmã gêmea da inveja. Você cobiça, olha e depois deseja ter aquilo para si. E a inveja é um atributo de Satanás, porque nasceu dele quando ele ainda era regente lá nos céus, e ele contaminou muitos anjos com essa inveja, fazendo assim com que todos eles caíssem, e trouxe com ele uma terça parte do céu. Irmão, a inveja é terrível. A inveja é um sentimento e é um espírito que causa um sentimento que, se você não tiver uma autovigilância, você se deixa levar, e quando vê o prejuízo é muito grande, porque a inveja, ela para também a pessoa, ao ponto de fazer a pessoa ficar olhando para A e para B e não se desenvolve, porque a pessoa está fitado no outro. Então vigia, porque o que é de A é de A, o que é de B é de B, e o que é seu, se não aconteceu, vai acontecer. É só você crer e perseverar na vontade do Senhor e na oração. Vai chegar a sua hora. E tem mais: quando você persevera em oração, o que acontece? O seu às vezes é melhor do que aquele que você olhou e até desejou. Tu está entendendo? Então Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. Acredite. Então essas pelejas vêm da onde? Da carne. Tiago está dizendo: olha, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Pessoas, companheiros, amigos, irmãos, parentes, guerreando, com raiva, com inveja, porque o outro está crescendo mais do que A, do que B, crescer. Aí ele diz mais aqui assim, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, ou seja, o desejo de ter, para aparecer. Ter não é pecado, ter é bom. É bom ter. O Senhor nos exorta a ter, né? Ele mesmo diz que melhor coisa é dar do que receber. Então, para dar, a gente tem que ter. Então, ele manda que a gente busque, né? E ele diz: olha,
Ele vai dizer assim, ó, dos vossos deleites, que nos vossos membros, aí, membros, carne, né? Vaidade, guerreiam, né? Tem interrogação no final. Aí ele diz: cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Quanto mais a pessoa inveja, quanto mais a pessoa cobiça, mas a pessoa não consegue alcançar, porque a pessoa vai ter ajuda de ninguém, de ninguém. E ele vai dizer assim, ó: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Tiago está dizendo que alguns deles oravam e pediam a Deus: Deus me dá, Deus me ajuda, Deus faz assim, e a gente vê, irmãos, que aí está a razão de muitas orações não serem ouvidas. Por quê? Por causa da inveja, por causa da cobiça, de ver fulano vive bem, fulano tem isso e aquilo. Puxa, por que também eu não posso ter? Eu posso ter também. Eu também sou filho de Deus. Ó, não é por aí. Você está entendendo? Então, você tem todo o direito. Você deve buscar o melhor. Você deve sonhar alto. Está entendendo? Você não pode ficar aquela coisa: eu quero uma casinha com um carrinho, com um saláriozinho no diminutivo. Não! Você deve pensar alto. Agora, entender que você não pode alcançar os seus sonhos com a sua perna e com os seus braços. Não. Tudo depende do querer de Deus também. Porque se o que você almeja sendo alto vai lhe destruir, Deus não vai permitir que você chegue lá, porque Ele não quer te perder. Ele não quer te perder. Ele te ama. Você é especial para Ele. E Deus sabe que as coisas da terra são tentadoras. E tem um ditado popular que se diz que quer conhecer um homem, no sentido geral, se refere a mulher também. Dá a ele poder e dinheiro, e você saberá quem ele é. É um perigo. O poder, o dinheiro é um perigo para quem não sabe administrar. É por isso que Jesus diz para, usando o apóstolo Paulo a Timóteo, ele diz lá na sua primeira carta 6:10, ele diz: olha, porque o amor ao dinheiro é a espécie de todo mal, né? É a espécie de todo mal. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Veja bem, o amor ao dinheiro não é o dinheiro, tá? O dinheiro é bendito. Agora, o amor a ele é que é maldito. Deus não aprova. Então, ele diz: olha, porque o amor ao dinheiro, né? Ele diz, é a raiz de toda espécie de males. E ele diz mais: e nesta cobiça, que cobiça é essa? A inveja, o desejo, a ganância, a vontade de ganhar muito, de querer muito, de estar lá em cima. E nessa cobiça, ele diz que muitos se desviaram da fé. Meu Deus amado, tem misericórdia de nós, principalmente os homens. Os homens, quantos homens eu conheço que depois de Deus abençoar ricamente, irmão, depois de Deus abençoar ricamente, deu carro, deu moto, deu casa, deu emprego, deu salário, tem dado, e quando Deus virou as costas, começa a negligenciar a obra, começa a dizer que não está dando, que não está com condição, irmão, que o sangue de Cristo nos cubra, irmão. Eu trabalho 12 horas por dia junto com a minha esposa. Às vezes trabalho 15 e até 16 horas por dia, porque eu me acordo de 2 horas da madrugada, 2 horas, e só vou deitar muitas vezes depois que vou da igreja para casa. Irmãos, eu faço o possível e o impossível, eu peço graça a Deus, porque Ele tem me abençoado, mas eu peço a Deus: Deus, não me abençoe para eu te abandonar, para eu virar as costas para Ti. E tudo que Ele vai me dando,
Deus sabe disso. Então, amados, tenha cuidado, vigie, cuidado, porque se Deus está dizendo isso daqui, é porque Ele está querendo estender as coisas, ou seja, Ele vai dispensar uma grande bênção para pessoas que estão agora aqui, quem sabe nos ouvindo do outro lado pelo YouTube. Mas Ele está treinando você logo de agora para que você, depois de ser abençoado, não faça com que a bênção se torne em maldição. Sabe o que é bênção se tornar em maldição? Deus te dá um carro para ajudar na tua obra, aí Deus te dá um carro, aí shopping center nos domingos, não é pecado ir para o shopping, mas todo domingo, passa pelo irmão, não oferece uma carona, o maior tititi com aquele carro, o maior zelo do mundo. Zelo não é pecado, mas a partir do momento que o zelo toma o espaço da sua adoração a Deus, se torna idolatria e pecado. E aí a pessoa começa a negligenciar a obra por aquilo que recebeu, ou seja, a bênção tornou-se em maldição. Sem contar os que eu conheço, que depois de terem recebido essas bênçãos materiais, caíram na prostituição, no adultério, na promiscuidade, e foram para bem distante do seu Senhor. Mas que o sangue de Cristo nesta noite nos cubra, porque se é possível que algum de nós aqui não tenha sido atendido em alguma oração feita, é porque Deus estava guardando esse momento para te dizer essas palavras, para que depois dessas palavras Ele pudesse abrir as comportas do céu e derramar sobre ti bênçãos de tal maneira que advenha todos, não só você, mas todos que estão à tua volta. Aleluia, Deus. É assim, irmão. Deus antes, Ele nos avisa. Eu me lembro quando eu estava para ser beneficiado com esse carro novo que eu tenho, Deus falou através de mim mesmo, dizendo que ia colocar numa terra prometida, uma terra boa, ia me dar algo, mas que eu não virasse as costas para Ele. Estava pregando, mas eu senti que aquilo também foi para mim, porque depois veio a bênção, então aquilo eu recebi para mim. Então Deus está avisando para pessoas que estão aqui hoje, que se tua oração não foi ouvida até hoje, é porque estavas passando por essas guerras e pelejas. Mas agora, aprendendo, essas pelejas vão ser o quê? Repreendidas na tua vida. Você vai alcançar a sabedoria devida para administrar aquilo que Deus quer te dar nesta noite aqui neste lugar. Amém, igreja? Agora você pode dizer amém. Vamos lá. Por que muitas orações não são atendidas? Exatamente por causa de pecados não perdoados. Isaías 59, 1 e 2. Vamos lá? Andar dentro da Bíblia? Lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 59, o texto sagrado diz exatamente assim. Vou ler para vocês. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa o quê? Salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. O povo de Israel estava questionando a Deus: por que é que Ele não está salvando a gente? Por que é que Ele não está abençoando a gente? Por que é que Ele não está curando? Por que é que Ele não está abrindo porta de emprego? Por que é que Ele não está fazendo isso, aquilo? Aqueles questionamentos que a gente faz intimamente no nosso ser e que a gente pensa que ninguém está ouvindo, mas Deus está ouvindo. Alguém pode não estar ouvindo, mas Deus está ouvindo, tá? E aí o Senhor usa o profeta Isaías e diz: olha, já está dizendo isso aqui, né? Porque o pessoal estava questionando, né? E aí o Senhor usa o profeta para dizer que ele não está moco, nem está com a sua mão mirrada, tá? Ele está vendo, está ouvindo e está com as mãos estendidas para abençoar. Vê só, vê. E aí ele diz: olha, a razão. Qual é a razão de eu estar atendendo vocês? Por que eu estou atendendo vocês? Porque mais as vossas iniquidades. O que é iniquidade? Falta de respeito ao direito dos outros. Falta de respeito ao direito
direito dos outros. Isso está acontecendo muito, tanto no mundo como dentro da igreja, a iniquidade. E o Senhor Jesus, ele falou, ele disse: olha, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito que esfriará. E é isso que está acontecendo. A iniquidade, não pode falar da iniquidade lá fora, falta de respeito. É juiz vendendo sentença, advogados se vendendo para empresas, né? E médicos, em vez de estar curando, ajudando, restaurar, está matando, né? Policiais que, em vez de prender, estão se corrompendo. Quer dizer, é muitas coisas. Pastores, né? Que, em vez de pregar a palavra, estão roubando. Quer dizer, é muita coisa. Isso tudo é iniquidade. Falta de respeito ao direito dos outros. Está entendendo? Então o Senhor diz que por essas coisas aumentar, o amor de muitos esfriará. É por isso que você vê muitas pessoas que dizem: não quer saber de igreja não, não quer saber de evangelho não, eu já tenho Jesus no meu coração, polícia, eu não confio mais na polícia, eu não confio mais no juiz, eu não confio mais na lei. E aí a pessoa esfriou. Por quê? Por causa da iniquidade, da falta de respeito. Aí diz: olha, mas as vossas iniquidades, isso está falando das vossas iniquidades, o povo de Deus, Deus falando para o seu povo da falta de respeito dele para consigo mesmo. Ou seja, isso acontece na igreja? Não acontece. Está entendendo? Dentro da igreja acontece falta de respeito. Está lá o dirigente. O dirigente vai lá e: irmãos, amanhã vai ter ensaio. Todos os componentes do grupo estejam presentes. O dirigente tem 15 componentes, vem 6. E os outros? Está todo mundo no pronto-socorro da emergência, socorrendo alguém? Está todo mundo detido no trabalho? E os que não vieram, por que não ligaram para o seu dirigente avisando por que não pôde vir, lhe dando uma justificativa? E aí, no outro dia, quem sabe vem, senta no banco, não dá satisfação, ou quem sabe vem no dia da apresentação em pleno domingo e aparece. De Deus não está ganhando nada. Diz aqui nesse texto: está ganhando nada. Por quê? Está cometendo iniquidade. E aí Deus, não pode ajudar essa pessoa. Tá? Respeito dentro da igreja, respeito com as lideranças, honra uns aos outros. O Senhor está cobrando isso essa noite. Eu não posso fazer algo. Meu pastor Gregório, me ajude. Eu estou impossibilitado de fazer isso hoje, tá? No caso da escala, olhe, tome o meu lugar e eu tomarei o seu na próxima. Troca. E daí vai. Em caso de emergência, a gente age assim. Mas as pessoas não estão agindo assim. Estão agindo com falta de respeito uns com os outros. O pastor convida, não vem. A dirigente convida, não vem. A receptividade não tem. A pessoa já vem à igreja porque a igreja é o lugar de quem é o quê? De quem é sábio, de quem é santo, de quem é feliz, de quem tem Deus dentro do coração. Então a pessoa entra por essas portas esperando receber um aperto de mão e um abraço. Às vezes entra pela porta, senta no banco, ninguém apertou a mão, ninguém deu um abraço, ninguém serviu um copo com água, a pessoa se levanta, vai embora. E aí? Deus não vai cobrar não? Vai cobrar de cada um de nós. Por quê? Porque nós somos um povo sábio, povo santo, povo que estamos sendo instruídos pela palavra de Deus, que é a sabedoria divina para os seres humanos aqui na terra. Nós deveríamos ser melhor e, no entanto, nós somos negligentes na obra do Senhor e com a obra do Senhor. Mas nós estamos aqui hoje para melhorar. Nós estamos aqui hoje porque sabendo que melhorando, ouvindo essa palavra e botando ela em prática, Deus vai nos abençoar tremendamente. Esta é uma das razões de muitas orações não serem respondidas por Deus, não serem atendidas. Por quê? Porque estão vivendo uma vida de iniquidade. Ele diz mais assim: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. A iniquidade e a falta de respeito não separa só os irmãos. Ei, Sil, a iniquidade e a falta de respeito não separa só os irmãos.
Irmãos, Deus se afasta, Ele não consegue chegar perto. Ó, fazer divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não o quê? Abra a Bíblia. Para que vos não o quê? Ouça. Para que vos não ouça. Só pede e não recebe. Uma mulher estava no órgão da igreja louvando. Ela estava naquele órgão há 27 anos louvando. E ela estava na igreja uma certa vez e ela ouviu uma palavra, né, como esta que está sendo pregada aqui. E ela entendeu que ela estava em pecado, porque ela há 27 anos atrás tinha tido uma contenda com a irmã de banco, e aquela irmã saiu da igreja e ela não perdoou aquela irmã, e não aguentava ver aquela irmã e não queria nem ouvir o nome dela. Isso há 27 anos, e ela entendeu por esses capítulos, por essas palavras, que há 27 anos a vida dela estava estagnada, estava parada. Ela não tinha prosperado espiritualmente e também secularmente, estava no nada, estava no nirvana, vazio completo. E naquele dia ela ouviu a palavra e chorou, se arrependeu e perdoou aquela mulher que ela odiava. E aí sim, dali por diante, essa mulher começou a prosperar, o sorriso veio na face, o zelo, o Espírito Santo lhe envolveu de tal maneira que ela ficou feliz de verdade. Está entendendo? Porque tem pessoas que estão na igreja, estão sorrindo, mas sorriso forçado, sorriso artificial, o coração está apertado. Mas nesta noite Jesus está aqui. E se Ele não puder curar o teu coração, Ele arranca ele e coloca outro de carne, e coloca o seu espírito dentro e lhe dá um novo mandamento, para que você assim possa viver e andar segundo a sua palavra e glorificar o seu nome. Olha, igreja, é por isso que muitas orações não são respondidas. Quem sabe você orou pelo seu filho, pedindo socorro de Deus, e não chegou o socorro, e você diz: Deus não me ouviu. Mas não foi Deus, Ele ouviu, foi o teu pecado diante dele que impediu dele agir. Tu está entendendo? Esse texto está dizendo isso. Eu orei pela minha filha que estava enferma e ela teve que ir para o hospital, passou por um processo, teve que se operar. Eu orei, Deus não agiu. Por quê? Por causa de você mesmo. Você estava em pecado.
lá do outro lado, com alguém, eu vou lá, e aí, pastor Gregório, devagar. Por quê? Mas você falou um negócio que não tem nada a ver. Aí vai, olha, defamando, contaminando, e a pessoa pensa que está fazendo mal ao outro. Não, o outro está sendo vítima. A pessoa que está agindo falsamente, está entendendo? Dolosamente. E aí, o que é que vai acontecer? A pessoa vai lá, entra na igreja, se ajoelha: Senhor, meu Deus, meu Pai, olha, Senhor, eu quero te dizer que eu estou aqui porque eu te amo, tá? E eu queria te pedir, meu Deus amado, que tivesse misericórdia de mim, tá? Abençoe a tua obra, meu pastor Gregório, meu pastor Dalton, fulano de tal. Senhor, faz assim, Senhor, e me ajuda, Senhor, me dá aquela vitória, Senhor, que eu tanto estou pedindo a ti, em nome de Jesus, amém. Pronto, vou esperar, vai chegar nunca. Porque está agindo com os lábios falsamente. Está entendendo? E aí a gente tem que vigiar, irmão. Vigiar para que isso não venha acontecer na nossa vida, para o nosso próprio bem, para quem quer prosperar. Deus não nos chamou para ser cauda sem cabeça. Deus não nos chamou para pedir, sim para dar em abundância. Então, uma das razões pelas quais as orações não são o quê? Respondidas, são essas aí. E aí tem que melhorar, Tem mais aqui ainda assim, vamos ver outra razão pela qual as orações não são respondidas: devido à incredulidade. Tiago, a mesma carta que a gente leu, vamos lá. Ele diz exatamente assim, Tiago 6 e 7. Tiago 6 e 7. Diz o texto exatamente assim: peça, porém, com fé. Peça, porém, com fé. Não que duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma o quê? Coisa. Ei, você vê aqui a palavra pregada. O termômetro da tua fé fica em tempo de explodir. Quando tu passa por aquela porta, tu diz: será, meu Deus, que é assim mesmo? Dançou. Meu Deus, comigo, isso pode acontecer comigo, e já era. Não pode oscilar, porque quem oscila está duvidando. E é semelhante à onda do mar. A onda do mar é assim: a fé do cristão, quando ele está aqui dentro, a onda do mar vem, chega na beira do mar, ela volta. Aí vem a onda do mar, chega na beira do mar, ali na areia, ela volta. Que é isso aí? Para o mar, a areia, o quebra-mar é o empecilho. É isso que acontece com o crente aqui dentro. Ele recebe a água viva que vem lhe impulsionando, lhe levando para vencer os empecilhos, vencer os obstáculos. Mas ele vai e de repente eu acho que não dá não. Volta para o mesmo lugar. Por quê? Porque está duvidando. Peça, porém, com fé. É aquilo que o Senhor diz: olha, se tiveres fé como um grão de mostarda, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, direis a este monte, te lança no ar, e assim se fará, se não duvidar. Uma certa mulher, ela ouviu essa palavra, e ela morava em um setor coberto de montanhas, tá? O apartamento dela ficava entre duas montanhas.
disse: eu creio que Deus pode fazer isso aí. E ela chegou, abriu a porta do seu apartamento e disse: montanha, eu te digo, em nome de Jesus, te lança no mar. E fechou a porta e foi dormir. Veja, viu? Mistério. De manhã ela se levanta e vai rápido para a janela. E ela vai e abre os ferrolhos e abre a janela e tá. E quando ela vê, a montanha está no mesmo lugar. E aí ela diz assim: eu sabia. Entendesse? Eu sabia. Ou seja, ela já profetizou, descrendo que não ia acontecer, achando que o que ia valer era o som, o tom da palavra. Ei, Deus está olhando que está no teu coração, não o que sai pela tua boca. O que sai pela tua boca é válido? É, mas Ele está olhando para o coração, aproveitando que Ele disse uma certa vez usando o profeta Isaías: olha, Isaías, esse povo, eles me honram com os lábios, bonito, mas o coração está longe de mim. Está entendendo? Então, ei, primeiro que tem que chegar a Deus não é a boca, os lábios, é o coração, para que o efeito do coração, quando vier, possa surtir efeito. Está entendendo? É por isso que ele diz em Jeremias 29:13: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É completo. Deus não aceita fé dividida. Deus não aceita. Deus não aceita fé dividida. Tem que crer, tem que acreditar. Então, uma das causas das orações não serem respondidas é o que? A incredulidade, a falta de fé. Então, Deus está renovando a tua fé nesta noite. Ele está dizendo que quando Ele fala na sua palavra, Ele é poderoso, é fiel para fazer acontecer. Então, se Ele é poderoso e é fiel, tu conhece as dádivas do Senhor, tu conhece o poder do Senhor. Por que estás duvidando? Por que estás duvidando? Então, Deus está dizendo na sua palavra: não duvide de mim, porque eu posso todas as coisas. Tu lembra como pode uma mulher com 90 anos, já com os seus seios flácidos, né? O costume da mulher já havia passado, que é a sua menstruação. A mulher já estava debilitada fisicamente falando, e o anjo diz: olha, daqui a um tempo esta mulher vos dará um filho. E ela sorriu. Ela sorriu, tá? Aquilo só se cumpriu por causa da promessa de Deus anteriormente feita a Abraão, porque se dependesse de Sara não ia acontecer, porque ela não creu. Ela não creu. Mas Deus tem um negócio com a sua palavra. Ele tem negócio com a sua palavra, e quando Ele fala, Ele cumpre. Então Ele não dependia da fé de Sara. Tu está entendendo? E sim da promessa que Ele mesmo jurou a Abraão, que não tinha por que ninguém jurar. Ele jurou por si mesmo. Deus queria fazer assim, e aí Ele fez acontecer. Se Ele fez uma mulher de 90 anos ter um bebê e amamentar, meu irmão, se Ele fez um velho de 99 anos ser fértil, se relacionando com a sua esposa e ali fecundar ela, irmão, imagina o que é que Ele não pode fazer por ti. Ah, rapaz, tu está fazendo Deus muito pequenininho. É por isso que ainda está no mesmo lugar. Nesta noite Deus te chamou para sair do lugar. Nesta noite Deus te chamou para levantar. Assim como Ele fez com Israel no capítulo 60, primeiro de Isaías, quando Ele disse: olha, levanta e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Oh, deixa eu acabar. Aleluia. Levanta-te. Pessoas que estão prostradas na incredulidade, na falta de fé, no desânimo, na falta de amor, na falta de perdão, na falta de confissão. Nesta noite Ele te trouxe aqui para pegar essa sujeira, essa poeira e só para fora, te deixar limpo. Levanta, irmão, sacode a poeira e dá a volta por cima, porque assim diz o Senhor.
11:6 aos Hebreus, ele diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardador a todos que o buscam. Está aqui, né? Tu acredita que Deus está aqui? Acredita que ele está falando? É necessário que está dizendo. Você necessita, nós, todos nós hoje aqui, a gente necessita de acreditar que Ele está aqui. E necessitamos, diz o texto, necessitamos de acreditar que Ele pode fazer o que a gente deseja. O que é que você quer que Deus faça? O que é? Pense agora no seu coração. Pense. E se o coração não tiver peleja, nem guerra, nem porfia, se ele não tiver vaidade, o que você pensar, assim Deus fará na tua vida. Porque Ele pode, Ele tem, Ele quer. Melhor coisa é dar do que receber. O prazer de Deus é dar, porque Ele é riquíssimo em misericórdia. Ele se compadece de mim e de você. Então, creia, é necessário. Está se aproximando de Deus? Creia. Veja o que diz na carta aos Hebreus 4. Vamos lá, nessa mesma carta, volta mais um pouquinho. Olha o que é que diz para a gente, 4:16. Mas vamos ver, vamos ler o 15 e 16 para eu explicar melhor. O texto diz assim, vamos entender. Olha o que é que ele diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas o quê? Fraquezas. Quem é esse sacerdote, sumo sacerdote? Jesus. Nós temos ele é o nosso sumo sacerdote, tá? Que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, o que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem, todas as nossas tentações, Ele sofreu. O que tu estás passando, Ele sofreu. Então Ele sabe o que tu estás passando. Ele sabe o que tu estás sofrendo. Está entendendo? Então o que a gente precisa é o quê? É entender que Jesus, Ele sentiu a nossa dor. E aqui, vê o que é que diz, versículo 16, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. O que é o tempo oportuno? É um tempo que vem no tempo certo, tá? Então entende bem? A gente precisa chegar com confiança. Às vezes acontece, né, irmão? Você chega na presença de Deus, ou na igreja, ou na oração, achando que você não é merecedor daquilo que você vai pedir. É um grande erro isso. Ei, Sil, você chega diante de Deus achando que você não merece, quando na verdade nós não merecemos nada mesmo. Mas só que a gente tem que entender que ao Deus que a gente serve, Ele nos deu o quê? Graça. O que é graça? A igreja sabe de qual? Graça é favor que o homem não merece. Então você não vai receber por merecimento, você vai receber por graça. Agora, claro, para a graça agir na tua vida, é necessário que você venha viver aquilo que está sendo falado desde o começo dessas palavras que foram lidas, tá? Fugindo do pecado, a graça vai agir na tua vida. Então, entendamos que é uma das razões, tá certo? A gente vê aí Deus nos fortalecendo, nos dando ânimo para a gente buscar, para a gente crer, para a gente acreditar. Irmão, não podemos ficar aqueles crentes, assim tá bom, né? Irmão, eu conheço gente, irmão, que disse assim: uma igreja só tá bom, para que mais?
Meu Deus do céu, que visão de pardal! Pardal só olha para baixo. Aí tem que ter visão de águia, irmão. Olhar para cima e voar acima das tempestades. Deus não nos deu um espírito de frouxidão. Deus nos deu um espírito de fortaleza. Deus nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Quando ele diz serpentes e escorpiões, ele está dizendo demônios potentes que têm o poder de picar e matar. Tu está entendendo? Que tem o poder de provocar dores, angústias, aflição, de te parar. Ele está dizendo: eu te dou poder para vencer esses demônios. É isso que Deus está dizendo. Eis que te dou poder. Tá? E a gente vê que Deus deu poder. E esse poder a gente vê quando o apóstolo Paulo tinha naufragado no barco lá em Atos dos Apóstolos, e ele estava com todo aquele povo ali, e ele foi pegar lenha para fazer fogo para aquecer os marinheiros que ali estavam com ele. E de repente, quando ele vai pegar o graveto, uma víbora, que é uma serpente, cobra venenosa, que quando ela morde, a pessoa incha até morrer. Após a víbora picou Paulo. Paulo de imediato pegou a víbora, botou no fogo, sacudiu a mão e disse: em nome de Jesus Cristo está repreendido todo veneno. E Paulo não morreu. Aquilo foi sério entre marinheiros, porque todo mundo achava que ele ia morrer. Esse aí não tem mais jeito não. Acabou. Uma víbora, uma das serpentes mais famosas daquela localidade, já era. E Paulo não teve nenhum sintoma da picada da víbora. E os marinheiros ficaram: como é que pode? Aí Paulo vai aproveitar e toma Jesus. É Jesus. Está entendendo? Jesus não quer ver você parado, não. Jesus não quer que nada lhe detenha. Se você tem o desejo, tem a vontade, tem o zelo, a ânsia de avançar, Deus vai te limpar. Deus vai fazer com que você avance e alcance os lugares mais altos da terra. Ele diz em João 15: olha, toda vara em mim que não dá fruto, atira. Mas a que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Se você é uma vara frutífera na obra do Senhor, irmão, Deus não vai deixar que nada venha te deter. Deus não vai deixar que nada venha te parar. Pode vir enfermidade, mas Deus vai te dar graça. Deus vai curar, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar sustância, força. Eu não sei, eu já vi pessoas, irmão, com câncer, glorificando o nome do Senhor, evangelizando, pregando a palavra. Pessoas que pelo homem já estavam ameaçadas de morte, já estavam contados o seu dia, e Deus dando graça para mostrar que a vida está na mão dele. Ele deu e só ele tem o poder de tirar. A ele seja a honra, a glória e todo louvor nesta noite para a glória de Deus. Amém, igreja? Jesus, aviva a tua obra dentro de nós. Aviva, Senhor, a tua obra dentro de nós. Nós precisamos. Aleluia. Razões pelas quais as orações não são respondidas. Então, em razão de prazeres carnais. Eita, pegou. Eita, que essa bateu na veia. Em razões de prazeres carnais. Já pensou? Às vezes o homem tem uma mulher. Mas não pense esse texto para poder explicar ele. Tiago 4:3 foi o texto que a gente leu, que fala sobre a questão da peleja entre vós, né? Aí Tiago diz exatamente assim: donde vêm as guerras e pelejas entre vós, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiros. Quando ele fala membros, aqui também a palavra toca nas partes íntimas sensuais do homem e da mulher. Ele se refere ao desejo também carnal.
quando o homem ele é tentado por uma mulher, ou a mulher é tentada por um homem, né? Aí vê o que? O que está acontecendo na pessoa? Aquela peleja da pessoa, aquela guerra, está entendendo? Uma guerra, ninguém está vendo, mas ali está acontecendo aquele desejo, a pessoa está dando meio fazer aquilo ali. Aí o que acontece? Os membros começam a responder. Ei, está entendendo o que eu estou falando, né? Os membros começam a responder. Por quê? A peleja dentro começa a refletir nos membros, e os membros começam também a reagir. E aí é um perigo, porque o próprio diabo, vê o que ele diz: meu Deus, e 13, vamos lá? Alguém que diz o texto? Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém o que? Tenta. Ninguém pode dizer que uma tentação sensual, carnal, é da vontade de Deus. Não é, tá? Isso é dos seus membros, são guerras íntimas suas, tá? Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Engodado quer dizer seduzido pela sua própria concupiscência. O que? Desejos que vêm mediante o olhar. A pessoa começa a olhar, e toma olhar, e toma olhar, e toma olhar. Olhar não é pecado. Agora, fitar o olhar, sabendo que aquele algo vai te levar a pecar e a cair da graça de Deus, aí se torna pecado. Aí está o porém. Tem que ter cuidado, né? Por quê? Deus está falando. E ele diz na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, 11 e deixa eu ver aqui, confirmar que eu estou em dúvida do capítulo. Vamos para lá. Primeira carta aos Coríntios, se não me falha a memória, é o 13, né? Deixa eu ver aqui se é o 13 ou se é o 11. É o 1 Coríntios, deixa eu ver aqui, 11, e o texto diz assim, aqui ó, 10, 12 e 13, 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que cuida e está em pé, olhe, que não caia. Porque o Senhor está dizendo aqui, usando o apóstolo Paulo para a gente ter cuidado de não cair. Porque se você olhar lá em Lucas, o Evangelho 11 e 24, tem um texto lá que diz que quando o ser humano cai, ele atrai para si 8 demônios, o antigo morador que morava nele, um demônio que morava nele, e porque ele caiu e a casa estava ainda adornada, aquele demônio antigo, ele traz corpo mais 7 demônios, companheiro dele, e entra naquele corpo, e a pessoa vai fazer coisas piores do que fazia antes de se converter. Vê que coisa triste. Vigie, viu, Ricardo? Vigie. Eu que vigio, nós que vigiemos, porque o antigo morador que saiu da nossa casa, que é o nosso corpo, ele está, ó, de olho em tu e em mim. Ele está querendo voltar para a casa antiga, porque na casa antiga ele sentia prazer, ele fumava, ele bebia, ele se prostituía, ele fazia essa seca, e ele agora está sempre em uma casa desabitada, ele quer voltar, ele está olhando, mas se ele volta e nos encontra aqui, coração sendo purificado pela palavra, louvando em casa, orando, lendo a palavra, se dedicando, evangelizando, irmão, perdoando, amando, irmão, não tem brecha para ele, não tem nem brecha, quanto mais porta aberta. Tu está entendendo? Então, está de pé, cuide, que não caia. Aí ele diz, no 13, não veio tentação sobre vós, senão humana, mas fiel é Deus, que com a tentação cuidará também o escape. Ei! Está sendo tentado? Tem um escape para você. Tem um escape. E qual é o escape, pastor? A palavra de Deus que está dentro de você. Ela te fará lembrar que é pecado, que tu vai se destruir e que tu deve fugir. Como diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18, o texto sagrado diz, olha, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui, peca
Mas desejos carnais ilícitos pode ser com o outro e pode ser até com o próprio cônjuge. Se for um desejo ilícito, que tem o desejo carnal natural e o desejo carnal ilícito. O desejo carnal natural é o seu cônjuge viver de maneira decente com você, conforme a palavra de Deus. Ilícita quer dizer quando o homem está com a sua esposa e vice-versa, e ali eles vivem segundo as paixões do mundo. Tu está entendendo? Então, ó, vigia. Vigia, porque Deus nesta noite nos trouxe aqui não foi para passar a mão na nossa cabeça, mas foi para nos lavar com a sua palavra. Amém, igreja? Então, igreja, para terminar, a gente vê na primeira carta do apóstolo João, capítulo 5, versículo 14. Diz assim o texto: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Entende? O que você está pedindo a ele está no coração dele, ele vai atender de imediato. Mas se você está pedindo a ele, não está no coração dele, ele não vai te atender. Temos que ter esse zelo, esse cuidado. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa, guarda isso no teu coração também. Toda oração que não tiver como primazia, primeiro lugar, o reino de Deus, não será respondida. Quem diz isso é Deus, não é o pastor não. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e demais coisas serão. Então, em primeiro lugar, a obra do Senhor, depois o que você precisa. É tão bom, irmão, quando o pastor tem pessoas de oração na igreja, homens e mulheres de oração. Eu me lembro de John Wesley, ele disse assim, ó: Senhor, dai-me 100 homens que não amem a ninguém mais do que a ti, e que temam só o pecado, e com eles eu abalarei a terra. É isso que Deus quer de cada um de nós: perseverança, firmeza, constância. É aquilo que o apóstolo Paulo diz na primeira carta 15:58 lá aos Coríntios, que nós devemos ser sempre abundantes, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão. Então que Deus continue abençoando a todos nesta noite.